Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano. O ponto de vista de hoje conversa com Antônio Cardoso Salles, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, o Sindipostos. Ele vai nos falar sobre a greve dos caminhoneiros que parou o Brasil nas últimas 2 semanas e sobre as gravíssimas consequências disso para a nossa economia. O movimento grevista atingiu severamente a distribuição de combustíveis em todo o país, além de muitos outros setores vitais para a população. Além de falar sobre esse delicado tema, ele vai comentar ainda sobre questões relacionadas à formação dos preços dos combustíveis em nosso país e aqui no Rio Grande do Norte. Mas antes eu quero mandar um abraço para alguns amigos e amigas, telespectadores, telespectadoras, como Fernando Dinoar, Antônio Carrilho, Dr. Antônio Fernandes, Abraão Meu Nobre, Márcio Dantas, Beto Guedes, a amiga Luzinete, Gracinha Vilar e também Fermi Toquar. Meu caro amigo Toninho, eu tenho que lhe agradecer. Agradecer porque você aceitou o convite de dar essa entrevista num momento tão conturbado porque passa o país. 2 semanas seguidas de movimentação em todos os locais, gerando problemas de toda ordem, de abastecimento de um bocado de coisa, principalmente na sua área principal, que é combustível. Até porque foi a majoração do valor do diesel e da gasolina que deu origem a todo esse processo de protestos em todos os nossos estados. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite, você que preside um sindicato importantíssimo e certamente tem tido 2 semanas bastante complicadas e complexas em função da sua atividade, em função da sua função que você exerce no sindicato. Renovo os agradecimentos por você estar aqui, certamente numa entrevista que o nosso telespectador vai acompanhar com muita avidez. Obrigado, Toninho, mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. Nelson, nós é que agradecemos a possibilidade de estar aqui conversando com o nosso telespectador, poder explicar mais sobre o nosso segmento e dizer a você que nós estamos sempre às ordens. Nós só não vamos à conversa se realmente a gente estiver completamente impedido. Como é que você tem avaliado esses movimentos todos ao longo dessas 2 semanas? O que nós observamos que a indignação do povo brasileiro foi em relação a essa nova metodologia de preços adotada pela Petrobras, aonde a Petrobras ela atrelou a variação do preço dela interno ao preço do barril e a variação cambial do dólar. Então isso revoltou, realmente foram aumentos sucessivos e chegando consequentemente na bomba. O problema do desabastecimento que nós observamos é porque os postos de combustíveis aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, nós temos estoques muito reduzidos. Nós passamos pelo advento da adequação ambiental, que era obrigatória que os postos assim fizessem, e aí nessa reforma foi reduzido a estancagem dos postos. Aliado a isso, com essa variação diária de preços por parte da Petrobras, a maioria da revenda ela trabalhava com estoque para 1 dia, 2 dias. Porque como a variação era diária, então o revendedor não conseguia se programar direito como é que funcionava essa situação. Então a maioria dos postos era 1, 2 dias. E a hora que esse movimento chegou em Natal, pegou a revenda nessa situação, onde a maioria dos postos só tinham estoque para 1, 2 dias, no máximo 3 dias. Essa movimentação, ela foi premeditada, ela
ou o governo foi pego de surpresa, ou o governo já sabia que ia acontecer. Como é que foi que funcionou? O que é que aconteceu? Pego de surpresa ou ele sabia e não fez nada? Na verdade, a gente não tem como precisar isso ao nosso telespectador, porque nós não fomos partícipes dessa movimentação. Mas o que a gente observou foi que o governo demorou a dar uma resposta ao movimento. E aí o movimento tomou corpo e quando o governo foi tomar providência, a gente já estava com uma semana, já quase uma semana do país parado. É verdade. Você colocou exatamente na primeira pergunta, na sua resposta, uma colocação que o atual governo fez agora exatamente o contrário do que a ex-presidente Dilma fez no passado. Ela não atualizou as tarifas e agora, que criou problemas, inclusive ela fez aquilo com o intuito de se reeleger, foi, portanto, uma atitude completamente errada e agora nós estamos vendo o outro lado da moeda. Então, é o contrário do que aconteceu com Dilma, que está acontecendo no governo Temer. Essa história de querer fazer isso. E na minha avaliação, eu acho que é um absurdo. Eu quero saber como é que você pode ter o petróleo aqui no Brasil feito a variação quase que diária em relação ao dólar, se o consumidor, se nós ganhamos, recebemos e trabalhamos em real. O que é que você me diz disso? Nós temos um pleito lá na Petróleo Brasileiro, junto ao presidente Pedro Parente, para que ele revisse essa metodologia de preços, que diária. É cruel. É cruel. E que fosse, pelo menos mensal, e que criasse um amortecedor para essas variações, porque a gente sabe que existe a variação do mercado, tanto do câmbio como do barril. Mas isso não foi atendido porque a metodologia de preço da Petrobras ela foi adotada justamente para corrigir essas distorções do passado que a empresa passou. Mas aí o povo está totalmente sendo penalizado. E eu acho que, de fato, isso é como você falou também no início. Talvez por conta dessas coisas é que ainda vamos passar alguns dias com mais problemas. É minha visão. O que é que você acha disso? O nosso segmento não concorda com essa metodologia de preços da Petrobras, mas vale salientar aqui ao nosso telespectador que essa decisão não é nossa, essa decisão é uma decisão de governo e, na verdade, a gente só faz cumprir o que é decidido. Entendeu? Então, assim, quem tem essa decisão é o governo federal. E a gente fica refém dela. Mas nós achamos que essa metodologia dele de precificação, ela é muito perversa, é uma metodologia perversa, porque nenhum salário no Brasil ele é indexado ao dólar, não existe. Não existe. Não existe nenhum outro segmento do comércio varejista, quem nos assiste aí e que trabalha no segmento empresarial e que é do comércio varejista, vai entender o que eu estou dizendo. Não existe nenhum outro produto que seja indexado ao dólar. Agora, você falou que o seu setor, o seu segmento já contactou com a presidência da Petrobras, com o presidente Pedro Parente. Essa crise pode desestabilizar o governo Temer e, por conseguinte, pode até tirar Pedro Parente dessa presidência ou não? Ou você acha que ele é imutável? Não, o que a gente pode observar como espectador toda essa situação é que a possibilidade existe, só não sabemos se isso será concretizado, mas eu acho, enquanto liderança, de que existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Uma outra coisa, Toninho, que falaram, é quando começou o movimento, principalmente na primeira semana, que informações deram conta de que, além da greve ser dos caminhoneiros autônomos, também poderia haver outros interesses, inclusive se chegou a dizer que teria havido lockout. Você, analisando esse início, houve lockout ou não? Ou o movimento foi realmente só dos autônomos? Eu acredito que esse movimento foi dos caminhoneiros. Dos caminhoneiros? Dos caminhoneiros. Eu acredito que foi. Eu não acredito nessa versão. Mas a gente só vai das empresas. Aí a gente vai ter que aguardar o final das investigações, né, que o governo abriu, mas eu não acredito que tenha havido lockout. Você não acredita?
Agora, uma outra coisa que eu acho que é interessante, inclusive para você, telespectador, e uma pergunta que eu vou lhe fazer: como é formado o preço da gasolina? Com relação a imposto, a despesa e ao lucro do empresário? Na verdade, hoje no combustível, na gasolina, a gente, em média, 50%, entre 45% e 50% do que o consumidor efetivamente paga lá na bomba, ele refere-se à carga tributária. Nós temos aí a parcela do produto, que é a gasolina propriamente dita, que é a que a Petrobras produz. Nós temos a mistura do etanol nesta gasolina, para poder ela fazer a gasolina ser na proporção de 27%. E nós temos a margem dos postos, que ela gira em torno de 10% a 12% de margem bruta. Então, na hora que o consumidor ele passa lá no posto de gasolina e paga, vamos supor aqui, R$4 no litro de gasolina, o revendedor está recebendo daquele valor ali apenas 40 centavos para pagar todas as suas despesas. Todo o seu custo operacional, com funcionário, com energia, contador, todos. Então, hoje, essa é a margem do revendedor. A margem do revendedor? Do revendedor, a margem bruta. Volto e digo, quem trabalha no comércio varejista, quem conhece do segmento, observa que realmente são margens muito baixas, mas que hoje é com o que o revendedor está conseguindo sobreviver. Toninho, eu fui informado de que há uma possibilidade do governo proceder a uma alteração na pauta fiscal do ICMS. Isso é verdade? Realmente houve a mudança. Recebi essa informação há pouco, de que houve uma alteração na pauta fiscal e que, no caso da gasolina, isso deverá impactar no preço da bomba algo em torno de 5 centavos. De 5 centavos. Quanto é aqui no Estado? É 27% ou é 29% o ICMS que o Estado cobra? O ICMS é 29% na gasolina. 29% na gasolina? 29%, porque ele é 27% mais 2% do Fundo de Combate à Pobreza. E com toda essa crise ainda vai haver esse ajuste para maior? Que coisa absurda. Você não acha que o governo deveria, até em função do tamanho da crise que está acontecendo, você acha que o governo não deveria estudar a forma de diminuir, de reduzir esse ICMS que é tão imenso, 29% para a gasolina? Eu acho que agora é a hora de todos fazerem o seu dever de casa. Não só o governo estadual, mas o governo federal. Eu acho que tem que fazer o dever de casa. Eu acho que é a hora de sentar para repensar essa situação, dessa carga tributária que nós temos nos combustíveis. Mas você vê algum movimento do seu segmento, do seu setor específico, dos distribuidores de combustíveis? Há, de fato, um trabalho sendo feito para sensibilizar o governo federal e nos estados, os governos estaduais, nessa redução, nessa direção? Existe. A gente tem buscado diálogo, mas, na verdade, você, como comunicador, você tem acompanhado a situação do Estado e, realmente, o Estado passa por um momento de dificuldade financeira que, para ele abrir mão de receita, ele teria que ter outra fonte suprindo aquela abertura. Mas aí, eu volto e digo, isso é uma decisão de governo. Não saia daí. A gente volta em instantes para o nosso segundo bloco com a entrevista com Toninho, que é o presidente do Sindicato dos Distribuidores de Combustíveis aqui do Rio Grande do Norte. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Fazemos juntos. Primeiro por instinto. E depois, quem sabe, por amizade. Por carinho. E também por tradição. Por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade,
O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, ainda oferece serviços em outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e agora no Hospital Rio Grande. Já a Realize Consultoria em Recursos Humanos tem seu foco na gestão e desenvolvimento de pessoas. Seu objetivo é otimizar resultados para a sua empresa, aperfeiçoando mão de obra e aumentando a sua lucratividade. Contate pelos telefones 994 20 48 21 e 2010 0701. E nós voltamos à nossa entrevista com meu amigo Toninho, que eu renovo os agradecimentos de você estar conosco aqui, prestando esses esclarecimentos. Tenho certeza que o telespectador está gostando de assistir essa entrevista. Vamos começar o segundo bloco. Eu vou lhe fazer uma pergunta que não me quer calar. O preço da gasolina no Rio Grande do Norte, ele é muito parecido de posto para posto. A pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: por que isso ocorre? Não teria o caso de um posto que não tenha tantos serviços a oferecer, pudesse ter uma variação mais sensível no preço para menor? Por que é que acontece essa similaridade de preços entre postos bem equipados e uns mais humildezinhos assim em alguns locais? Nelson, isso aí esse é o mercado que ele funciona desse jeito. Isso no mundo todo, os preços são muito similares. Nós vendemos commodities. No nosso segmento existe um outro fator, que o nosso consumidor, quando ele vai abastecer o carro dele, ele passa na frente dos postos e ele observa lá uma placa com 2 metros de largura, 1,20 m de altura, aonde de longe ele muito confortavelmente sentado no veículo dele, ele consulta os valores e para naquele posto onde ele tem a melhor condição ou comercial de preço ou a melhor condição de atendimento. Então hoje existe essa similaridade de preço em função da concorrência em si. E aí eu venho e agora eu vou dar uma de entrevistador e vou perguntar a você. Você vem numa avenida e você encontra o primeiro posto com um determinado valor. O segundo posto, 3 centavos mais barato. O outro posto com 5 centavos mais barato do que o primeiro e 2 do que o segundo. Você abastece em qual? Eu abasteço no que é mais barato. Pronto. E o mais caro, ele vai fechar a porta? Então ele tem que acompanhar. Se ele não acompanhar, ele não vende. Essa é a realidade do nosso negócio. É a realidade do nosso negócio. E com essa política de preço que a Petrobras adotou, com essa subida de preço, cada vez mais o consumidor, ele está buscando economizar. E na hora que você tem o seu concorrente numa condição comercial um pouco melhor do que a sua, mesmo sem você ter possibilidade de acompanhar, mas você vai ter que acompanhar, senão você não vende, sua situação fica pior ainda. E aí você vai tentar cortar o custo e outras coisas, para você poder acompanhar aquele seu concorrente. Então existe hoje uma cultura de que quando você vê os preços iguais, isso é uma combinação, isso é um cartel. Na verdade, é o mercado com concorrência. Agora, uma outra coisa que as pessoas sempre me perguntam:
Isso tanto com relação à gasolina, como relação também com gás. Por que é que há diferenças entre a gasolina e o gás vendido no Rio Grande do Norte com relação, por exemplo, ao vizinho estado da Paraíba? Muita gente comenta, faz uma viagem à Paraíba, lá o preço é bem menor, chega aqui, o preço é maior. E a gente aqui tem Guamaré, a gente aqui tem uma situação diferenciada. Por que acontece isso? Na verdade, Nelson, falar você e falar aquele que nos assiste que eu conheço do mercado do Rio Grande do Norte. O mercado dos outros estados eu não tenho conhecimento. Mas eu não poderia ser leviano aqui e dizer a você que de nada eu sei. Mas eu vou lhe dar aqui alguns números que você e o nosso telespectador vai entender já um pouco dessa diferença. Nós temos em Natal, como você falou aí, no Rio Grande do Norte, nós temos Guamaré. Guamaré ela está a 180 quilômetros de Natal. Na Paraíba, o abastecimento é feito por Cabedelo. Ela fica a 4, 5 quilômetros do centro de João Pessoa. Lá, da Paraíba para o Rio Grande do Norte, você já encontra uma diferença de 7 centavos por litro, que é a diferença do frete. Esses 7 centavos na formação do preço, quando você vai jogar todos os impostos em cima dele, que aproximadamente 50% do preço final da gasolina, ele é impostos, esse vai para 10 centavos. As companhias de petróleo, pelo fato de ter uma formação de preço mais resfriada na Paraíba, eles vendem na Paraíba aos postos 10, 15 centavos mais barato do que vende no Rio Grande do Norte. Então, quando você soma uma diferença de preço de 10 centavos do frete, você soma mais 15 centavos que as próprias companhias distribuidoras lá vendem mais barato aos postos da Paraíba, você encontra 25 centavos de diferença, 30 centavos de diferença. E aí, isso é o mercado da Paraíba. Então, aqui no Rio Grande do Norte, o nosso produto, o S10, ele vem de Suape de carreta. Ele sai de Suape, passa por Natal, vai até Guamaré, lá descarrega. Nossas carretas pegam e vão até Guamaré carregar para trazer. Isso é custo. Mas a formação de preço antes da gente, a gente não sabe. Isso eu estou dando aqui algumas dicas para que o revendedor, para que o nosso consumidor conheça um pouco mais do nosso segmento, para que em um debate, em uma conversa, possa ter conhecimento de causa. O nosso etanol, da mesma forma. O etanol na Paraíba, quando ele recebe, a base recebe dentro de João Pessoa. O nosso não, ele vai até Guamaré, assim como o S10, e de lá nossas carretas, nossos caminhões vão buscar em Guamaré. Isso gerando custo. Mas assim, eu não tenho como lhe explicar a situação do preço, até porque a legislação não permite, a legislação é muito severa em relação a isso. Mas eu estou aqui só lhe dando algumas dicas, até para você compreender melhor do nosso segmento. Sem dúvida, isso está sendo importante para o telespectador, que certamente está com muita avidez, ouvindo e assistindo você dar essas respostas. Eu estava conversando também essa semana com um grupo de amigos, inclusive tinha um amigo de Valdo Santiago que estava lá e me disse uma coisa que eu queria que você esclarecesse. Disse que está faltando etanol e, em função disso, a Petrobras reduziu a participação do etanol na gasolina, na mistura, e isso acarretou um aumento de 20 centavos por litro de gasolina, e que está repassando para o consumidor. Reduziu a mistura, o percentual do etanol, e está repassando. É verdade? Corresponde à verdade esse assunto? Vamos dizer que é meia verdade. O que existiu foi que a ANP autorizou alterar a banda do etanol na gasolina, que ela era de 27%, de 25% a 27%, e agora foi de 18% a 27%. Na hora que você tira um produto que na composição do preço, que ele é mais barato, e coloca um mais caro, isso representa um custo maior do produto. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente, inclusive hoje de manhã eu peguei essa informação junto à distribuidora, e eles ainda estão trabalhando no percentual de 25% a 27%. Mas já existem estados
trabalhando com 18% de etanol na gasolina. Eu só não posso lhe dizer que é 20 centavos. Até porque nós não participamos desse custo desse etanol anidro, eu não sei nem lhe dizer quanto é o custo do litro dele. Efetivamente, só sei que ele é mais barato do que a gasolina hoje. Eu soube, inclusive, quando nós estávamos nessa roda de amigos conversando, que essa redução teria passado para 11%. Não pode ser 11%. Não pode ser 11%. Não pode. O carro brasileiro, ele é projetado e ele é desenvolvido para trabalhar no percentual entre 18% a 27%. 18% a 27%. Agora, essa questão do etanol, isso também não mostra um outro problema, um grave problema? Problema na produção do etanol? No etanol nós temos uma produção, ela é grave, ela já vem aí, imagina aí que desde 2008 eu creio que a gente já vem sofrendo com essa problemática do etanol. A prova disso, se vocês forem buscar a quantidade de usinas de etanol e de açúcar que fecharam no Brasil, vocês vão entender tudo o que eu estou dizendo. Não existe uma determinação do governo para você ser usineiro de você ter um estoque regulador do etanol. O etanol só é produzido em períodos, que é o período chamado de safra. E o período que não produz é o da entre-safra. Então não existe uma política de governo para poder fazer com que o empresário do usineiro, que ele tenha um estoque regulador, para que atenda no momento de entre-safra. Como é que ficam os postos? Eles compram do fabricante ou do distribuidor? Como é que funciona isso na entre-safra? A legislação brasileira ela é clara. Em momento algum, o revendedor pode comprar do produtor. Em momento algum? Nenhum. Nem de crise, nem de entre-safra, nem de... O revendedor ele tem que comprar ao distribuidor. E já existe uma discussão, inclusive, lá na Câmara Federal, no CAD, na ANP, para tentar ver essa liberação do posto de gasolina, poder ir comprar direto ao produtor. Como é que você avalia exatamente a questão da regularidade do fornecimento do combustível? Como é que você está prevendo isso, que isso possa acontecer? De que maneira? Em que espaço de tempo? Nós precisamos, primeiro, desobstruir todas as rodovias. As rodovias que trazem produto de swap e precisamos desobstruir as vias que trazem produto do Ceará, de Fortaleza. Quando essas vias estiverem completamente liberadas, que o fluxo estiver normalizado, eu imagino que entre 4 e 6 dias comece a se tomar essa regularidade de fornecimento de produto. Porque hoje a base Guamaré está com deficiência muito grande de etanol anidro. Ontem tivemos um comboio que chegou em Guamaré, que trouxe algum etanol anidro para a Shell e trouxe algum S10 para a Petrobras, mas em quantidade muito pequena. Então isso poderá dar um refresco esses dias, mas se a gente não abrir essas rodovias, iremos ter problema de fornecimento. Vai continuar tendo. Em Guamaré produz a gasolina A não pode sair para poder ser vendida. A gasolina A precisa do etanol anidro. Se não desobstruir as vias para que esse etanol saia das usinas e chegue até a base de Guamaré, nós teremos novamente um desabastecimento nos postos de Natal. O que é lamentável. Toninho, eu ainda tinha algumas perguntas para lhe fazer. Infelizmente, o programa é bem curtinho, são só 30 minutos. O diretor já mostrou ali o reloginho, ele sempre faz isso. E quando a entrevista é ótima, como essa, inclusive esclarecedora para o telespectador, parece que o diretor fica com raiva e fica mostrando com muita vontade o reloginho. Por mim, eu continuaria lhe perguntando. Quero renovar os agradecimentos por você ter aceitado esse convite, gentilmente veio para cá esclarecer algumas das questões e, com certeza, o telespectador gostou imensamente de ouvir suas respostas. Eu queria passar para você, rapidamente, em fração de segundos, para você se despedir do telespectador. Nelson, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui conversando com o telespectador e nos colocar à disposição, que sempre que você necessitar, para vir falar a verdade do nosso negócio, nós não temos dificuldade, nós estamos aqui para isso mesmo. Toninho, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E obrigado a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, pela sua audiência. E fique certo, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano.